com vocês um pouco do meu amigo Aimar sobre a vida dele, qual foi a família que ele nasceu, como que ele foi doutrinado, qual a sua religião, o ensino religioso nas escolas e como foi que ele cresceu, que ele ficou adulto, se ele teve algum questionamento quanto a isso. Com vocês um pouco, o nosso colega Aimar. Em primeiro lugar, Marco, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui em sua companhia. E boa noite também a todo mundo que está ouvindo essa live e todos os companheiros aí. Tá. Para iniciar, eu venho de uma família católica, certo? Minha mãe é católica. O meu pai, ele era mais alguma coisa como agnóstico, né? Não sei se posso falar que ele era agnóstico, mas ele falava que acreditava em algo, mas não sabia o que era esse algo. Ele não ia à igreja, mas minha mãe ia à igreja, meus avós, muitos católicos, meus parentes, tios, primos católicos, até hoje eles vão à igreja. Minha mãe vai à igreja todo fim de semana, ela deposita aquele dinheirinho na cesta lá da igreja católica. E eu fui doutrinado nesse ambiente, né? De que eu acho que como qualquer brasileiro, ou a maioria, né? Não qualquer, não, mas pelo menos a maioria dos brasileiros fomos doutrinados, e com aquele discurso, quando você diz, não faz isso, o papai do céu está vendo, não faz isso, o papai do céu está olhando, olha que isso é pecado, olha que isso, e a gente acaba ficando com muito medo, né? Mais do que o amor. Pelo menos eu, quando era pequeno, já sentia muito mais medo de Deus do que um amor, assim, que eles tentavam para Deus é amor, mas eu não senti, poxa, mas por que eu fico com tanto medo assim? Isso eu estou te falando aí com 7, 8 anos de idade, quando eu comecei a ter algum mínimo de pensamento. Não vou dizer que eu questionava a existência de Deus, nessa época não, mas eu tinha esse receio. E minha mãe me levava para a igreja meio que forçado, eu era obrigado ao sábado, uma vez por semana eu ia. Eu lembro algumas passagens interessantes da minha mãe falando, tá vendo, meu filho, aquela luzinha lá no altar, lá, ela apontava, né? Que lá quando a luz está acesa, é porque Deus está presente aqui na missa, e eu ficava assim, mas como é que minha mãe sabia disso? Como é que minha mãe sabe por que aquela luz diz isso? Gente, qualquer barulho de fundo é o cachorrinho aqui de casa, tá? Ele está encucado aqui que eu estou fazendo. Certo? Então, Mago. E eu cheguei até a fazer primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão. Na época, a gente tinha o catecismo na Igreja Católica, nem sei se ainda tem. Ficava uns 9 meses fazendo curso. Foi a primeira vez, eu já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas a primeira vez que eu acompanhei desde aquela história, desde o nascimento, a perseguição de Jesus, aquelas milagres de ressurreição, de andar sobre a água, de multiplicação de alimento, certo? Tudo isso. E um dos primeiros questionamentos, eu lembro da minha professora de catecismo, ela falando, o primeiro questionamento sério, ela lendo a Bíblia lá e falando da passagem que os pescadores jogaram a rede e tiraram o peixe, né? E não tinha peixe, mas Jesus fez um milagre e pelo milagre dele os peixes apareceram. E aquele momento me questionou, mas como é que ela sabe disso com um livro? E se esse livro estiver errado? Esse momento, posso dizer, foi o primeiro meu questionamento mais racional. Ela lendo o livro, eu falei, pois, mas isso é um livro, e se esse livro estiver errado? Mas foi racionamento assim básico e continuei fazendo, concluí o curso de catecismo, fiz primeira comunhão, tudo isso. E eu sempre questionei a ideia de Jesus. Jesus sempre eu questionei essa ideia. Desde aquela época da primeira comunhão, mas do mesmo jeito que eu questionava Jesus, eu tinha muita fé em Deus. Eu tinha uma fé muito grande em Deus, daquele que eu achava que tudo que eu falava, que eu pedia à noite, Deus me ouvia e Ele me protegia. Uma fé, essa fé durou, vamos dizer assim, dos 14 anos até os 20 anos, mais ou menos, uma fé assim, e até um pouco mais, está falando 20 anos, mas eu lembro
algumas ações aqui que eu faria, que eu fiz, que eu não faço hoje, porque eu achava que Deus estava me protegendo. Eu posso até falar o que é isso, não tem problema nenhum. Na época, eu participava dos juizados menores, eu trabalhava com a polícia, e às vezes, quando tinha uma batida, eu ia na frente, porque eu achava que Deus ia me proteger de qualquer problema. Hoje eu falo, gente, que loucura. Então, você vê como é que era a minha fé nessa época. Certo? Então, isso aí, Mago, é a minha vida aí até os 25 anos, mais ou menos. Depois dos 25 até os 30 anos, eu passei a não me preocupar muito com Deus. Continuava acreditando, mas vou tocar minha vida, ele está lá, eu estou aqui. Eu não, na verdade, eu não consigo enxergar ele, eu não consigo ver ele, mas ele está lá. Eu usava o argumento cosmológico como sustentação da minha fé nele, tá? Já não é mais aquela fé, aquele amigão que se eu precisar ele vai me proteger, mas ele está lá porque eu achava que ele tinha que estar, porque como é que ia surgir, como é que aquela velha argumento religioso, né? Como é que algo vai surgir do nada? Então você precisa ter um Deus, aquele o argumento do ajuste fino, eu usava muito isso para mim. Não, a distância da Terra para o Sol, a distância perfeita da Lua para a Terra perfeita, isso não poderia ser aleatório, tem que ter um ser aí gerindo tudo isso, né? O argumento que muitos cristãos ainda usam isso, todo mundo sabe disso, e para mim serviu por um tempo. Vamos colocar isso aí, que isso aí serviu para mim até uns 35 anos, até mais, até uns 38 anos. E dos 38 aos 42 foi quando eu me descobri ateu, né? Isso foi para mim até foi um choque na época. Mas colocar aí, dos 38 aos 42, eu já não comecei a mais me identificar como cristão, eu me identificava como gnóstico. Eu nem sei se existe esse termo, mas eu me classificava assim, o que eu me posicionava? Eu procuro Deus não pela fé, mas pelo conhecimento. Aí eu procurava o conhecimento. E nisso, para mim, foi o meu maior problema, porque quanto mais eu procurava o conhecimento, eu procurava achar ele não pela fé, mas pelo conhecimento, mais eu via que eu não conseguia encontrar. Aí isso aí foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo, e eu nesse conflito, mas será que tem, será que não tem? Flertei com o espiritismo, depois também eu não... Foi um flerte assim de 1 ou 2 sessões, tá? Nada mais que isso. Depois, não, isso também não me convence. E aí eu fiquei numa parte desses 38 aos 42 muito agoniado, realmente. Existe, não existe? Aí... Então, e vários fatores colaboraram para esse meu questionamento, para essa minha descrença. Foi não encontrar Deus, aí com procurar não ver, não tinha evidências de Deus. Vai falar assim, mas tem milagres. Muitas pessoas narram milagres, essas pessoas todas não podem estar erradas. Eu fui procurar estudar esses milagres e vi que sempre nunca tinha nada para mostrar, era simplesmente aqueles argumentos vazios. Ah, minha tia tinha um câncer, o pastor foi lá e orou e salvou. Eu falei, mas isso é muito pouco para a gente saber se realmente existe ou não